Estamos iniciando o programa Viva Voz Saúde, hoje dia 12 de julho de 2025, e eu confesso que esse programa eu estou emocionado em fazer, porque ele versa sobre um tema que me é muito caro, que é uma grande tecnologia de saúde e que tem o poder de salvar milhões de vidas e tem historicamente feito isso. Quando eu pensei nesse programa, eu me lembro de ter, me veio à mente um programa anterior que eu fiz há uns 4, 5 anos atrás com um colega, Alexandre Chiep, e nós falamos também sobre imunização. E uma das frases dele nunca mais saiu da minha cabeça, dizendo que a tecnologia, a vacina, a imunização era uma das tecnologias mais importantes da história da saúde pública, da história da medicina. E antes de começar o programa, eu batendo um papo rápido aqui com a minha convidada, Nadia Greff, ela não só pegou o gancho dessa frase do Chiep, como ainda acrescentou, dizendo que as vacinas são a tecnologia que mais salvou vidas ao longo da história da humanidade. Só perde para a tecnologia que gerou a água potável. Quer dizer, antigamente a água não era potável e milhões de pessoas morriam por doenças derivadas deste fato, né? Uma série de infecções de vários tipos levou muita gente a adoecer e ao óbito, mas ela coloca como propriedade a imunização como a segunda tecnologia com esse poder de salvar vidas. Então, eu estou muito satisfeito de ter podido ter a nossa convidada hoje, que é a mãe da matéria, trabalha nisso com muito afinco, e os ouvintes vão poder conhecer um pouco do trabalho que ela realiza. E por que eu me emociono também ao falar nisso? Porque eu fui como eu sou um divulgador científico, e um ativista da saúde, durante os dois anos e pouco da pandemia de SARS-CoV-2, da Covid-19, eu fui um militante. Eu devo ter feito mais de 3.000 posts no meu Facebook sobre a Covid. E uma das coisas que me mobilizou e que me gerou uma angústia extraordinária foi como o governo anterior lidou com a imunização da Covid, uma vez que essa imunização passou a fazer parte do arsenal terapêutico e de prevenção da doença que matou tanta gente, né? Só no Brasil foram mais de 700 mil pessoas foram a óbitos. Eu perdi mais de 100 amigos e amigas. Muitos diziam, inclusive, que é porque eu era da área da saúde. Mas mais de metade das pessoas queridas que eu perdi não eram da área da saúde, eram pessoas da minha relação de boteco, de clube, de torcida do Vasco e de outras áreas, da família. E, enfim, isso me gerou Eu não tinha ideia de que seria possível, por exemplo, que o Ministério da Saúde brasileiro pudesse ter alguma restrição à vacina, né? Mas foi o que nós todos vimos, eu não vou chover no molhado. Então, deixa eu apresentar a minha convidada, com a qual nós vamos debater esse tema. É um bate-papo, né? Quem está acostumado com o programa já sabe que é um bate-papo. A minha convidada se chama Nadia Greff, ela é enfermeira sanitarista. Depois eu queria até que ela, para os leigos, explicasse o que é esse termo, né? Enfermeira sanitarista. E ela tem um papel super importante, extremamente importante, na questão da imunização da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Ela é simplesmente a coordenadora de imunizações da Secretaria Municipal da minha cidade, da minha querida cidade.
Além disso, ela é membro do Comitê Técnico Assessor de Imunizações do Rio de Janeiro e é consultora do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, que é a SOPERJ. Além disso, ela também é consultora ad hoc do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, ninguém mais adequado para a gente bater esse papo aqui do que a Nádia. Eu queria, Nádia, que você, primeiro te agradecer a disponibilidade de você estar aqui hoje com a gente, e eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes e os que vão ser nossos ouvintes, porque esse programa vai ficar guardado esse programa está passando ao vivo na Rádio NSC, né, Nossa Senhora de Copacabana, no site da rádio, que é www.radionsc.com, e no meu canal no YouTube, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. Eu normalmente pergunto às pessoas por que elas escolhem fazer o que fazem. Então eu queria que você, rapidamente, ao se apresentar, sem a gente falar ainda em vacina, você contasse para a gente o que te fez optar pela enfermagem e dali optar pela enfermagem, ser uma enfermeira sanitarista e preparar para isso. E dentro de tudo que você podia atuar, qual é a importância que você dá à imunização? Bom, primeiramente agradecer o convite, eu estou muito feliz e emocionada também. Esse tema é um tema que traz toda uma carga de história, de emoção, de vivência, né? Eu sou formada na graduação de enfermagem desde 1995, e eu acho que a minha primeira visão daquela pergunta que a gente faz assim, onde é que eu quero atuar, né? O que me apaixona? E a saúde pública, ela sempre foi uma área afim, ela sempre foi uma área que eu vislumbrava a capacidade de pensar na saúde das pessoas individualmente e impactar na vida do coletivo. Mas por que você quis fazer enfermagem? Inicialmente. Eu acho que eu sempre pensei em cuidar da saúde das pessoas, e eu tinha história na família de pessoas que já eram da enfermagem, que me inspiraram, e eu fui por esse caminho. Né? Eu sou médico, meu pai era médico. Certamente, a gente se ele não fosse, talvez eu não fosse. Né? A gente procura pelas inspirações que a vida cria na gente. E eu busquei a formação quando eu entendi que a saúde pública era um campo onde eu poderia tanto impactar, assistir o indivíduo e o coletivo, e isso me abriu uma possibilidade incrível de atuação. Entendi que ali eu poderia me especializar, e cursei, fiz uma especialização, por isso que eu me apresento como enfermeira sanitarista. Eu tenho uma pós-graduação em saúde pública, fiz toda a parte de estágio, né, desde o Centro Municipal de Saúde, onde a gente acompanhava os programas de saúde, os programas que atendem a população de uma forma geral, e dentre elas a imunização. E quando eu passei na sala de vacina, eu me encantei com essa possibilidade da gente fornecer àquele indivíduo, em qualquer idade que seja, a possibilidade de não adoecer. Isso era um emblema para mim, assim, né? Fornecer a possibilidade de alguém não adoecer. Com uma tecnologia, você bem disse, que é um sucesso no mundo. E aí meu caminho começou com estudo, com preparação. Eu sou servidora da Secretaria Municipal de Saúde já há 25 anos. E desde que eu entrei, eu busquei sempre atuação no programa de imunizações. Fui convidada em 2013 a coordenar esse programa. Até então a gente estava aí com a gestão do nosso secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Ele me confiou essa missão, eu entendo isso como uma missão. Sim. Numa população, uma cidade com mais de 6 milhões de pessoas a serem vacinadas. E eu venho nessa minha trajetória de buscar aprimoramento. Eu entendo muito que o programa de imunização no país, ele era de uma forma, quando eu comecei a coordenar, ele se transformou gradativamente no país todo. No país todo, porque a gente tinha um rol de vacinas
que a gente oferecia e a gente cresceu. O programa de imunizações brasileiro, ele cresceu profundamente na oferta de vacinas e ganhou complexidade, ganhou grandeza, ganhou amplitude. Então, hoje a gente tem um programa que não alcança só o grupo infantil, a gente tem calendário para todas as idades. Então, é um programa que alcança a família brasileira. Então, todos na família terão alguma vacina ou algumas vacinas para receber. Você falou num aspecto da sua escolha, que foi a questão de tentar evitar que as pessoas adoecessem, né? A gente poderia usar a palavra prevenção. Exato. E eu acho que a prevenção é como se fosse uma sementinha que nem todos os profissionais, sejam da enfermagem, sejam médicos, essa sementinha está plantada na gente. Às vezes por uma questão de fase, de momento de vida. Eu me lembro que quando eu me formei, eu fui para a França fazer uma especialização. E eu queria ser pneumologista, já tinha sido no 5º, 6º ano de medicina monitor da disciplina de pneumologia, que era presidida pelo professor Newton Bettlin, uma grande referência em pneu no Brasil. E eu fui para a França, e um dos meus objetivos na França é fazer endoscopia respiratória. O broncofibroscópio tinha sido lançado por um japonês chamado Ikeda em 1974, e eu cheguei na França em 79, e, enfim, voltei de lá especializado nisso. Coincidentemente, fui contratado para um hospital do Ministério da Saúde que era especializado em pulmão e não tinha broncofibroscopia dentro do hospital, e tinha um serviço de cirurgia bastante atuante, um dos melhores do Brasil, foi homogêneo no Brasil todo, que é o Hospital Rafael de Paula Souza, na época do Ministério. Eu entrei para lá em 81, até 2000 e pouco ele sempre foi do Ministério, depois foi municipalizado. Mas, enfim, durante muitos anos eu tinha uma visão tecnológica, né? Eu fazia o diagnóstico de câncer de pulmão, me encaminhava para os cirurgiões com um diagnóstico e, enfim, vida que segue. Só que eu comecei a perceber, ao longo desse processo, que muitos pacientes, a maioria que eu fazia o diagnóstico de câncer de pulmão via endoscópica, eram fumantes. E, enfim, aquilo era uma rotina. Eu fazia 5 broncoscopias por manhã. A cirurgia lá tinha um movimento incrível. Às vezes tinham 2 grandes cirurgias ao mesmo tempo, em 2 salas, e eu ficava na 3ª sala na endoscopia. Então, houve um momento assim que me deu um estalo e diz assim, mas será que eu não seria mais útil como médico se eu começasse a fazer uma campanha? Eu já estudava tabaco antes de eu me formar. Comecei a estudar tabaco em 76, me formei em 78. Eu fui sensibilizado por um baita professor gaúcho chamado Mário Rigato, que era o cara que mais entendia de tabaco na época e era o melhor conferencista da minha especialidade, né? Então ele me seduziu com aquilo. Então, depois de alguns anos, eu pura e simplesmente parei de fazer broncoscopia. Eu emprestei meu aparelho para outras pessoas, ou colegas meus, e passei a me dedicar basicamente, quer dizer, eu tenho uma clínica, eu atendo pacientes, mas eu passei basicamente a ser um ativista anti-tabaco, porque é muito mais fácil você... A gente não tem cura do câncer, mas se você não desenvolver o câncer, é como se você tivesse cura, né? E o tabaco é responsável por 1/3 dos cânceres do planeta, globalmente, né? E aí eu entendo perfeitamente a sua opção, porque a prevenção deveria ser o primeiro investimento, né, em qualquer área da saúde. E nós estamos falando, o programa hoje é sobre vacina, que para mim, pelo visto, é o principal instrumento de prevenção que nós temos, né? Como você bem disse, depois da água potável. Eu ainda incluo assim, a informação, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar em qualquer área da saúde, muita informação. E me parece que da pandemia para cá, a necessidade da população de se informar, ela cresceu. Isso. Que bom, eu acho que a população ela pede mais informação.
O dia de hoje aqui é um momento de informar, é um momento da gente falar desse objeto caro que é a vacina, a vacinação. O nosso programa aqui, o objetivo, ele faz parte do meu ativismo. Eu estou aqui, mas vai fazer 10 anos. Ele faz parte do meu ativismo porque eu entendo exatamente o que você está dizendo, né? A prevenção, ela tem que andar junto com a informação. Exatamente. Inclusive, eu me lembro de uma reunião que houve na Fiocruz, e que o tema da reunião, o que eles iam levar para o Conselho Nacional de Saúde, pela primeira vez, era o seguinte: informação, um direito da cidadania. Né? Como é que você vai fazer boas escolhas se você não tem informação? Né? E muitas vezes bombardeados por campanhas de empresas que têm objetivos que são contrários à saúde. Né? Então, enfim. Eu queria destacar uma coisa que eu estou refletindo aqui na sua fala. Eu acho que quando a gente vacina uma pessoa, a gente está dando a ela a chance de muitas escolhas no futuro. Sim. Porque a gente previne que ela adoeça hoje, que ela interne hoje, que ela vá para um desfecho óbito. A gente previne esse retrato que a doença pode oferecer a uma criança, a um adolescente, a um idoso. E a gente vacinando, a gente está prevenindo essa doença e todos os seus desdobramentos, e a gente abre uma janela de possibilidade para essa pessoa ela escolher o que ela quiser. Então, a qualidade de vida melhora, a expectativa de vida aumenta. Então, a gente não está falando... de vida com qualidade. Com qualidade, com saúde, com possibilidade de escolher trabalhos, lugares, viagens, família. Então, a vacina, eu queria assim, fazer esse reforço que ela não é uma tecnologia que me previne agora. Ela também me previne agora. Eu faço meu esquema vacinal porque, neste momento, eu vou estar protegido, imune a uma determinada doença. Mas eu ganho anos de vida, de qualidade, de possibilidades, porque eu passei pela doença imune. E a vacina, ela traz esse conceito. A gente tem uma ideia que ficou muito evidente durante a pandemia de Covid, que a vacina, ela previne você de desenvolver determinadas doenças. Mas também ela ajuda você a que, uma vez desenvolvendo essa doença, ela não seja grave. Né? Então, é uma coisa que a gente aprendeu muito com a pandemia, com a vacina da Covid. Você tomando vacina, você não evita que você tenha Covid, mas evita, em muito, complicações da doença e morte. Né? Então, a vacina, às vezes, ela tem uma prevenção primária, mas também uma prevenção secundária. Né? Eu, por exemplo, sou pneumologista, porque normalmente quem lida mais com vacina diretamente, sem ter isso na cabeça, é o pediatra. Né? Porque boa parte das vacinas, depois nós vamos falar sobre todas elas, né? Mas boa parte das vacinas são dadas logo ao nascer, como a BCG, da tuberculose, como a hepatite B, mas muitas ao longo da infância. Mas eu, por exemplo, como pneumologista, existe, por exemplo, a doença DPOC, causada em 80% a 85% pelo cigarro, enfisema e bronquite crônica. A doença, ela é uma doença, uma entidade. Então, não adianta, você já desenvolveu a doença, porque não fez a prevenção primária, porque fumou. Mas você pode fazer uma prevenção dos agravos da doença, né? Das complicações. Das complicações. Então, hoje em dia, já é uma coisa pacificada de que há determinadas vacinas no idoso ou no paciente de DPOC grave, moderado a grave, que você deve vaciná-lo, mesmo que ele tenha 40, 50, 60, 70 anos, para evitar que ele tenha determinadas infecções que vão descompensar lá a doença básica, que é a DPOC. Né? Então, muitas vezes, a vacina é uma prevenção primária, mas também secundária e até terciária. Né? Eu li uma matéria essa semana que o Colégio Americano de Cardiologia ele está começando a pautar um quarto pilar de monitoramento, além de controle de diabetes, colesterol,
atividade física, que são aí fatores que podem contribuir para uma saúde cardiovascular melhor, e entra a vacinação nesse rol de possibilidades de que um paciente que tenha uma doença cardíaca, né, seja um cardiopata, uma condição crônica, ele faz todo o monitoramento clínico, assistencial, mas entra nesse rol a indicação da vacina e das vacinas, que é exatamente isso que você está trazendo, Alexandre, de potencializar o não desdobramento de complicações. Ou seja, eu já sou portador de uma comorbidade, né, de uma condição crônica, como você disse, está dado, eu preciso conviver com aquilo da melhor forma possível. E aí a gente entra com o componente da vacina como um colaborador dessa condição melhor. Você nem sabia disso, isso não foi combinado. Eu vou pedir ao Geraldo, eu tenho um amigo ele tem um papel que eu acho muito interessante de divulgador científico, né? Ele é médico, Luiz Fernando Correia, e ele tem um programa, ele tem um podcast na Rádio CBN, e parece que não era combinado o que nós dois estamos falando aqui, e não era combinado o que ele fez essa semana. Ontem ele fez um programa, um podcast, exatamente sobre esse tema que você está falando, se referindo à Sociedade Europeia de Cardiologia. E depois tem um outro áudio que eu separei e pedi o Geraldo para colocar. O Geraldo, vamos colocar hoje, agora só o da Sociedade de Cardiologia. É um homem ou uma mulher? É um homem. Tá, então acho que é o segundo aqui. Não, os dois são o mesmo. É que a mulher entrevista ele. É a Tatiana Vasconcelos. Então vou botar o primeiro aqui. Que aponta para a eficácia da vacinação pelo HPV na prevenção do câncer do colo. Geraldo, é o outro. Tem o título do áudio, qual é o tema? Bom, então vai, bota Doutor o Luiz outro. Fernando, vamos falar sobre essa questão da vacinação e relação com doenças cardiovasculares, a preocupação que existe para que essas questões não avancem. É isso, Milton. A Sociedade Europeia de Cardiologia emitiu um documento que passa a incluir a vacinação contra as doenças transmissíveis como uma das bases da prevenção de doença cardiovascular. Isso é fundamental, né, no momento em onde ciência e vacina sofrem ataques diários, né, e coordenados dos negacionistas, do movimento anti-vacina. E a evidência científica já mostra que as principais doenças transmissíveis, incluindo a gripe, doença por pneumococo, Covid-19, aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Então, daí, a Sociedade Europeia de Cardiologia emitiu essa declaração de consenso, pedindo que vacinações de rotina façam parte do gerenciamento do risco cardiovascular. Essa é uma mensagem principalmente para os cardiologistas e para os pacientes que consultam o cardiologista, ou seja, o cardiologista passa a ter uma orientação de que deva fazer sim, perguntar para os seus pacientes se as vacinas estão em dia, né? Lembrando que vacina não é só coisa de criança, né? Adulto também tem que tomar vacina. Então é uma ideia que não é nova, as evidências vêm se somando. Em 2021 a própria Sociedade Europeia já tinha emitido uma diretriz para pacientes com insuficiência cardíaca. Em 2023, a Sociedade Americana do Coração, American Heart, e o American College de Cardiologia também já tinham recomendado a vacinação anual contra a gripe para os pacientes que têm doença coronária crônica, e essa declaração é mais extensa. Ela amplia, mostrando que as evidências apontam que todas as vacinas das doenças transmissíveis, principalmente aí estou falando do SARS-CoV-2, do vírus da Covid, o vírus essencial respiratório, que a gente comentou recentemente aqui, evidências mostrando prevenção de demência. Agora também nós temos que falar a vacina da gripe anual, a vacina do vírus essencial respiratório, vacina da Covid, vacina de pneumococo, para quem tem essa indicação. Todas essas vacinas têm evidências científicas apontando que ajudam a prevenir eventos cardiovasculares. Então, isso é importante. Eu acredito que a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai seguir nessa mesma atuada. Eu tenho conversado muito com o Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o Dr. Saraiva. Então, eu acredito que a gente vai seguir a mesma atuada e vamos alertar desde já. Se você tem cardiologista, você vai consultar com o cardiologista, pergunte para ele: doutor, eu devo tomar vacina? É importante, eu ouvi falar sobre isso, até para provocar o próprio colega a se informar melhor, Milton. Então, esse foi o Luiz Fernando Correia,
Saúde em Foco é o podcast na Rádio CBN. E ontem, hoje é dia 12, esse podcast foi do dia 11. E no segundo bloco eu vou mostrar um outro áudio, o outro podcast foi do dia 10, anteontem. E aí eu vou dizer qual é o tema, qual foi o tema desse podcast dele. Ô Luiz Fernando Corrêa, eu vou mandar esse vídeo para você, eu espero ter você aqui na bancada, porque ele agora, o Luiz Fernando Corrêa, ele assumiu um cargo novo. Ele agora é diretor-presidente quem não é do Rio não conhece, mas da BBR, ali no Jardim Botânico. Eu quero que ele venha aqui para a gente conversar não só sobre divulgação científica, mas sobre a BBR propriamente dita, que é uma instituição fantástica, que trata de reabilitação das Foi um campo de estágio meu na minha formação. Foi um campo de estágio? Foi. Eu passei por lá na graduação. Olha, quando a gente tratou sobre assistência de enfermagem no paciente em reabilitação, esse foi um campo de estágio meu. Muito interessante o trabalho deles lá, é fantástico. Muito interessante. Mas então, quero que você comente aí esse áudio que a gente ouviu, que é justamente o que você trouxe o tema, sem saber que eu tinha esse áudio. Mas fala um pouquinho desse aspecto da imunização como preventivo de outras coisas. Sim. Que não aquelas que a gente está acostumado, como gripe, poliomielite, né? Eu acho que assim, tem um senso comum de que a vacina ela vai proteger. Talvez a primeira ideia das pessoas é assim: a vacina protege crianças de doenças da infância, né? A gente tem aí um conceito global e muito consolidado, e a gente está começando a trabalhar o conceito de que vacinas na população adulta e idosa, ela tem exatamente esse efeito protetivo do não agravamento de uma condição que você já tem. Queria destacar aqui, no áudio ele fala assim, você que tem uma cardiopatia, vai no consultório, pergunta para o seu médico se tem alguma vacina para você fazer. Existem dados que demonstram, né, apontam que quando o médico indica, quando o profissional de confiança que você tem, que te acompanha, que faz todo o seu monitoramento, ele diz sim para um rol de vacinas, a chance de você aderir àquilo é de 80%. 80%? 80%. Quer dizer, ainda tem 20% de chance de você não aderir. Ainda tem pessoas que duvidam, porque acham que vacina não é para adulto, ou tem medo de efeito colateral, e aí cabe informação, cabe a gente esclarecer sobre essa parte, mas assim, a gente potencializa em 80% o sim do paciente nesse sentido. Então, indicar. E aí eu digo que é o profissional de saúde. Quando o profissional de saúde ele é solicitado a informação assim, o que você acha sobre essa vacina? E eu assertivamente, enquanto profissional de saúde, digo, olha, é importante, vai te dar um efeito protetivo imediato, vai prevenir que você tenha complicações cardiovasculares, pulmonares, de outras instâncias. Esse sim do profissional de saúde, ele faz um efeito assertivo na busca da vacina. Então, quando eu vou a um consultório, procuro um profissional e eu pergunto pela vacina, esse profissional ele tem dúvida, ele refuta, ele acha que não é necessário, eu não me movimento. Então, a gente precisa muito do esclarecimento da população, mas também do profissional sendo... Na Secretaria Municipal de Saúde, eu criei um título para as pessoas que gostam de vacina. Eu chamo as pessoas de imunoamigas. Imunoamigas. Adorei esse termo. Então, eu acho que a gente tem que criar... Vou incorporar esse termo na minha fala. Você já é um imunoamigo, Alexandre. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar colegas profissionais de todas as áreas para que a gente tenha aí uma rede de imunoamigos falando da vacina. Eu acho que esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção no áudio. E o segundo, que fala muito bem de vacinas muito atuais, como vacina da Covid, vou colocar aqui a vacina da influenza, que previne não gripe diretamente, você pode ter aí uma forma branda, mas principalmente as complicações da gripe, né? Pneumonias virais importantes, internações, óbito. E essas duas vacinas, elas têm uma importância para o público que tem comorbidade, para cardiopatas, pneumopatas, pessoas que tenham problemas renais, pessoas que sejam imunocomprometidas. É de uma importância. Tratamento de câncer.
tratamento de câncer, transplantados. A gente está falando de uma série de possibilidades clínicas que são de monitoramento contínuo. E a vacina da gripe e a vacina da Covid, elas têm um impacto fabuloso para você não desdobrar numa piora. E aí eu queria destacar aqui assim, um programa, né, uma estratégia que é do Ministério da Saúde, que são os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. A gente tem praticamente 1 ou 2 centros de referência em cada estado, em cada unidade federativa do país. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 4 centros de referência para imunos especiais. 2 ficam na cidade do Rio de Janeiro, um em Campos e um em Itaperuna. Para as pessoas entenderem melhor o que são imunobiológicos especiais. Vou falar exatamente agora. Então, os centros de referência de imunobiológicos especiais é uma estratégia do Ministério. O Ministério, ele estimula, fomenta que os municípios e estados criem, montem esses centros de referência. O que acontece nesse centro de referência? O paciente que tem algum tipo de doença crônica, alguma condição clínica mais vulnerável, ele é encaminhado para lá. Ele passa por uma consulta com um especialista do centro e ele, no mesmo dia, sai com um plano vacinal de todas as vacinas que ele precisa fazer. Aquelas que são habituais do posto de saúde, aquelas que a gente conhece habitualmente, e ele ganha a indicação do que a gente chama de imunobiológicos especiais, que são vacinas direcionadas a esses grupos que a gente não vai encontrar normalmente nos postos de saúde, mas a gente encontra nos centros de referência para proteger pessoas que tenham doenças cardíacas, doenças renais, doenças pulmonares, imunocomprometidos. Vou dar um exemplo de vacinas que a gente pode e oferta nesses centros de referência. Vacina contra a pneumonia 23, vacina contra a pneumonia 13. Então, são vacinas que você não vai encontrar normalmente no posto da atenção primária à saúde. Só em mas no centro especialidades privadas. Ou na rede privada, né, que é um caminho também da saúde suplementar, mas a gente tem no SUS os centros de referência que acolhem e atendem pessoas com essas condições, fornecendo a elas vacinas que talvez elas pensem assim, nossa, eu teria que ir para a rede privada, eu teria que pagar essa vacina, e essa vacina ela está no rol do que o Ministério compra estrategicamente para esses pontos. O vírus sincicial respiratório também? Bom, vamos lá. O vírus sincicial respiratório, ele é uma novidade para esse ano, ele ainda não compõe o calendário do Sistema Único de Saúde, mas ele já foi aprovado para incorporação. Então, a gente está numa fase onde o Programa Nacional de Imunizações já teve o aprovo do CONITEC, que é o Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologias, e ele está na fase de definir o desenho de implantação. Então, a gente está na expectativa aí para o segundo semestre. Eu estou bastante ansiosa do bem para essa vacina chegar. A gente sabe que o sincicial respiratório ele é responsável por muitas internações de crianças, né, crianças muito pequenas que internam com situações de bronquiolite. Então, a gente entende que a vacinação da gestante, assim como é feito a coqueluche na vacinação da gestante, a gente vai ter aí uma possibilidade de mudar um pouco o cenário epidemiológico para frente, né, a partir da implantação. Então, vírus sincicial respiratório, a gente está aguardando a regra do jogo acontecer, né? Eu acho que o Ministério da Saúde já disse sim para essa implantação. Ainda não temos nas unidades de atenção primária, mas eu acredito que muito em breve essa vacina ela já chega, e já chega aí com a publicização das indicações. Essa pneumo 13 e pneumo 23, que são da minha área, me interessam muito. Você diz que, primeiro relembra aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde são esses centros? Vamos lá. Centros de referência na cidade do Rio de Janeiro. Um funciona em Botafogo, no que a gente conhece, você já deve conhecer, Alexandre, que é o Super Centro Carioca de Vacinação. Esse é um outro modelo de imunização assim, muito pioneiro da cidade do Rio de Janeiro, que pensa num grande centro de vacinação, onde são oferecidas todas as vacinas, independente da estratégia. Então, nesse local, a gente atende rotina, campanha e vacinação especial.
É só para vacina, não faz Só atendimento clínico, por Faz exemplo. atendimento clínico pelos centros de referência, porque isso é uma premissa do centro de referência. Ah. Então, nosso funciona em Botafogo, no Supercentro Carioca de Vacinação. Fica no perto do Complexo Rocha Maia? Rocha Maia, exatamente. Dentro do Complexo Rocha Maia, a gente tem vários equipamentos de saúde lá, tem uma clínica da família, tem um hospital municipal e tem o Supercentro de Vacinação. Então, no Supercentro de Vacinação, você tem a sala de rotina para o dia a dia da vacinação. Você tem um que a gente chama de posto de vacinação estratégico de campanha, a gente faz influenza, faz Covid, e a gente tem o atendimento do centro de referência, onde a gente oferta para pacientes com condições especiais vacina da pneumonia, vacina da meningite ACWY, vacina hemófilos, influenza, conforme as indicações e a grade definida pelo Ministério da Saúde. Então, um é em Botafogo. Esse de Botafogo, ele funciona de domingo a domingo, Olha. de 8 às 22 horas, inclusive feriados. Então, aquela pessoa que está nos ouvindo agora e fala, nossa, que interessante, eu tenho aí um acompanhamento com o meu cardiologista, com o meu pneumologista, né? Eu estou aí com uma condição. Como é que eu faço para chegar no centro de referência e ser atendido? É livre demanda. A pessoa, ela reúne os exames que ela tem, né, a história documental que ela tem da condição dela, e ela procura o centro de referência. Isso que eu ia te perguntar, se teria um sistema, teria que colocar a pessoa no sistema de regulação. Não é livre assim. demanda. Não é o CISREG? Não precisa. A pessoa, ela comparece, então, por vez de chegada, ela passa por um cadastro inicial, ela vai ser avaliada no consultório médico. Quando é a primeira vez, ela passa por uma avaliação médica, onde é feito toda uma avaliação, uma anamnese, um exame clínico, um exame da história de comorbidade que ela tem. Esse nosso especialista, no consultório, ele já faz a prescrição de todo o plano vacinal, de rotina e especial, e ele, dali, no mesmo dia, ele sai para a sala de vacinação e já começa toda a grade de vacinação dele. E o segmento dele é feito no centro de referência para aquelas vacinas especiais, e quando é uma vacina de rotina, ele pode fazer a continuidade em qualquer unidade de saúde que seja perto da casa dele. Por exemplo, uma antitetânica é uma vacinação de rotina. Então, se ele está com um esquema de antitetânico em dia, ele vai começar no centro de referência, a primeira dose, ele pode fazer a segunda e terceira dose perto de casa. Então, é um serviço de excelência que atende muitos pacientes. É um serviço que ele tem uma abrangência estadual. Eu não preciso ser da cidade do Rio de Janeiro para ser atendido no centro de referência. Eu posso ser atendido se eu moro na região da Baixada Fluminense, noroeste do estado, né? É porta aberta no sentido de que ele é um centro que abrange o SUS de uma forma universal. Eu estava pensando, inclusive, porque às quintas-feiras eu trabalho em 2 unidades de Duque de Caxias, só com tuberculose. Mas eu atendo, às vezes faço diagnóstico diferencial, né? Encaminho quem não é tuberculose, mas eu vejo quadros de pneumopatia crônica. Sim. Então, esses pacientes de Caxias, você vai esses encaminhar. centros não são exclusivos residentes no município. Não. Muito bom saber Muito bom. disso. E tem um segundo centro, Alexandre, que funciona na Fiocruz. Então, a gente, na cidade do Rio de Janeiro, tem 2 centros lá de em Manguinhos referência. Mesmo. Isso. Entrando na Fiocruz, ele fica próximo ao Instituto Nacional de Infectologia. Tanto que a gente denomina ele de CRIINE, né? Porque é o Instituto Nacional de Infectologia, que funciona, ele tem um horário um pouquinho diferente, ele é de segunda a sexta-feira, né? Porque ele não é um super centro de vacinação, ele é um CRI, né? Um centro de imunobiológicos especiais, mas ele também é porta aberta. E o horário? De 8 às 17. O outro é de 8 às 20, né? De 8 às 22. Às 22. Isso é ótimo para quem trabalha. Ótimo. Né? Você tá, melhor o acesso. Ótimo, é para facilitar acesso. Isso foi uma decisão da nossa gestão municipal, no momento onde a gente entendia... Daniel Sorantes. Bravo. Realmente ele é um visionário, porque a gente entendeu que acesso, o horário restrito, ele pode reprimir a procura pela vacina. Exatamente. Então, quando ele diz assim, ele deu a missão para a gente
gente, vamos pensar num supercentro que estenda o horário, que atenda sábado e domingo, que faça o atendimento num feriado, a gente falou assim, não vamos, eu acho que esse é o caminho. E a gente ficou aguardando o resultado disso. E por incrível que pareça, Alexandre, há mais procura em determinados dias da semana, à noite, no sábado e domingo, do que às vezes na semana. É fato. Bom, eu acho que isso tem que ser documentado, não, isso tem que valorizado. Valorizado. Porque isso não serve só para imunização. Exatamente. Eu imagino que vários pacientes que, por exemplo, querem um atendimento para tuberculose, talvez não tenham disponibilidade durante o dia por causa do trabalho, né? Eu só queria complementar assim, eu acho que a gente tem uma experiência exitosa com o Supercentro Carioca de Vacinação. Ele tem em Botafogo. Eu queria citar que a gente tem um segundo Supercentro Carioca de Vacinação acontecendo em Campo Grande, na Zona Oeste, no mesmo formato. Ele funciona de domingo a domingo, de 8 às 22. Então, a gente já conseguiu implantar 2 Supercentros Cariocas de Vacinação na cidade do Rio de Janeiro, pensando em acesso, pensando que a imunização ela é sim um serviço para oferecer no período noturno, para um sábado, para um domingo, para um feriado. E o Dr. Daniel Sorange, nosso secretário, ele fala muito uma frase que para mim é muito emblemática: o carioca gosta de se vacinar. E a prova disso é que a gente abriu esse momento ampliado para vacinação e as pessoas procuram. E vai a família. É muito interessante o perfil dessa procura. E aí a gente sai daquele conceito de que a vacina é para criança, a vacina é para o público infantil, e a gente começa a ganhar a adesão da família indo se vacinar. Então vai o pai, vai a mãe. Não é a família levando a criança, é a família inteira se vacinando. Aí a gente já pergunta, como é que está a sua vacina? Você está com a vacina em dia? A gente já olha a família inteira e a gente já consegue fazer isso. Vê para mim aí no computador o endereço do Supercentro. Bota só o Hospital Racha Maia. Rua General Severiano, 91. Deus Botafogo. Me livre. Rua General Severiano. Quem é botafoguense tem essa rua no coração, né? Rua General. Eu convido, inclusive, que você nos visite. Eu vou visitar, eu quero fotografar. Inclusive, de repente, eu vou visitar. E vai até fazer alguma vacinação lá. De repente, amanhã, para poder tirar foto. Inclusive, na edição do programa, botar essas imagens. Seja bem-vindo, é super bem-vindo. Está aberto de 8 às 22, inclusive sim. No domingo. Inclusive no domingo. Isso é fantástico. Acho fantástico. Quem não tem noção, assim, quem nunca se preocupou, quem nunca pensou na questão do acesso, não tem a noção da importância dessa conquista, né? A gente fala isso com muito orgulho, muita felicidade. E é para falar mesmo. Porque eu acho que isso veio como uma visão do Dr. Daniel, e isso é concreto hoje. Isso é fato, né? O acesso, ele possibilita imunização. Claro. Isso é um ganho para a gente. A gente fica muito feliz quando a gente vê a procura das pessoas fora daquele horário que você imaginava que elas iriam. Até porque hoje, boa parte da população, ela está trabalhando de segunda a sexta-feira em horário comercial. Então, não é que ela não queira se vacinar. Eu vou cair com esse fake news. As pessoas querem se vacinar, mas elas precisam de facilitadores. Elas precisam que as barreiras habitualmente que a gente pensaria, né? O posto está fechando às 17, então eu não consigo ir. A gente começa a quebrar essas barreiras. 8 às 17 é o horário de trabalho da imensa maioria das pessoas. Né? A nossa rede de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem assim, cerca de 85% das unidades. Nós temos 240 salas na cidade do Rio de Janeiro. 85% funcionam sábado até meio-dia. Então, além dos supercentros cariocas de vacinação, outras unidades na cidade abrem sábado de manhã para atendimento, para consulta, para vacina. 240 salas. Salas de vacinação. Caramba. A gente fala que é a nossa super rede imunoamiga. É isso. Super rede imunoamiga. Nós temos aí um exército do bem, digamos assim, que você é militante pela saúde, nós somos militantes pela saúde, pela imunização. Você, repete só o número da Rua General Severiano. Rua General Severiano, número 91, Botafogo. 91.
Ele perto fica ali do Rio ele Sul, fi- né? Isso, Aqui do Rio de Janeiro. bem próximo do Instituto Felipe Pinel. Isso, quase em frente, Isso, né? Atravessando a rua a gente consegue e o acessar. Super de Campo Grande tem o endereço de cabeça? Fica no Parque Shopping. Aí Parque Shopping. é uma sala conceito. Parque Shopping é dentro de um shopping, então é o nome de um shopping. É isso. As pessoas estão ali passeando, fazendo as suas atividades em família ou individualmente, fazendo suas compras, resolvendo sua vida, e elas se deparam com uma super sala de vacinação onde elas podem fazer a atualização vacinal. Isso é fantástico, porque fantástico. a pessoa ela não precisa parar a vida dela. E a gente faz um atendimento otimizado, de uma forma rápida, a pessoa sai com comprovante, o registro vai para o sistema. Então, a gente está dando realmente assim, um ganho para as pessoas entenderem a importância da vacinação. Porque quando você acredita em vacina e você oferece com paixão, com vontade que a pessoa se vacine, ela entende isso e ela vem para você. Uhum. Eu acho que a gente tem aí... isso fez parte, Alexandre, eu queria destacar uma coisa. A gente teve aí um período difícil de quedas de coberturas vacinais desde 2018. O Brasil, o Programa Nacional de Imunizações, ele vinha apontando para quedas de cobertura vacinal num público infantil. E aí a gente se deparou com a pandemia, né, que foi um momento muito difícil, de muito isolamento, as pessoas elas não podiam sair de casa. Mas isso já tinha sido detectado antes da pandemia, em 2018. Antes a gente já tinha aí uma tendência de redução de cobertura vacinal. A gente tem a pandemia com todo o processo de isolamento, né, e de cuidado de não circulação. A gente teve efetivamente um impacto nas coberturas vacinais. E houve uma preocupação do país como um todo, mas principalmente do próprio Ministério da Saúde a partir de 2021, de assim, temos que recuperar as coberturas vacinais. Isso é um indicador, é um marcador de saúde da população que a gente não pode perder. E a gente, na cidade do Rio de Janeiro, a gente montou o que a gente chamou de Plano Vacina Rio. Eu queria falar um pouquinho disso, porque foi uma estratégia... Plano Vacina Rio. A gente tem muito orgulho desse plano. Esse Plano Vacina Rio, ele partiu, primeiramente, de um entendimento do que fazia as pessoas não se vacinarem. A gente começou a buscar, assim... Eu ia te perguntar isso. Por que as pessoas não se vacinam, assim? O que está acontecendo para essa tendência de queda? Então, apareceram alguns elementos e, em cima deles, a gente começou a trabalhar ações. Eu queria destacar, assim, acesso. Foi um ponto que apareceu, né? Se a unidade de saúde ela fecha no horário que eu estou trabalhando, isso é uma dificuldade, era uma dificuldade, e a gente foi lá e começou a ampliar o horário de funcionamento das unidades e pensou, Daniel Sorães aí pensa na super ideia do Supercentro Carioca de Vacinação. Um outro ponto que a gente viu, informação, né? A gente começou falando aqui o nosso assunto sobre informação e prevenção. A gente vive hoje num momento da infodemia, né? A informação ela ganha naturezas diversas de fontes e nem sempre as fontes são oficiais, nem sempre as informações elas são corretas, verdadeiras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o acesso indiscriminado de buscas de informação. A gente tem que sempre buscar canais oficiais, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, porque isso tem a gente está trabalhando com evidências científicas para informar, e a gente percebeu que tinha um volume imenso de coisas sendo ditas sobre vacina. E a gente montou um eixo de atuação no Plano Vacina Rio, que era um grande plano de comunicação. Então, eu queria destacar a importância da assessoria de comunicação social da Secretaria Municipal de Saúde, que fez e faz um trabalho brilhante. Assim, eu não posso vir aqui hoje e não citar esse grupo. A gente tem aí a nossa rede social, que é o Saúde
Rio, né? É um Instagram da Secretaria Municipal de Saúde. A gente retoma o personagem do Zé Gotinha como o personagem celebridade pra gente. Então, o Zé Gotinha, ele tá na vacinação da criança, na vacinação do adulto, ele tá na vacinação da praça, do supermercado, no aeroporto, no terminal Gentileza. Então, a gente coloca esse personagem para fazer o resgate do conceito e passa a informar continuamente sobre vacina. A gente tem posts sobre vacinação praticamente todos os dias, para que a gente possa fazer a força contrária às fake news. A gente quer informar o benefício da vacina, informar a proteção que essa vacina possa dar. A segurança. A segurança, né? Eu acho que a vacina, ela é a tecnologia que mais salva vidas, a segunda que mais salva vidas. Ela foi responsável pela erradicação da polio, da varíola, ela está sendo responsável pelo controle do sarampo, a gente está no momento aí de monitoramento. Então, assim, a gente tem muitas evidências de que a vacina ela é potencialmente protetiva, individual e coletivamente. E um terceiro ponto que a gente reparou é que as pessoas... O Programa Nacional de Imunizações, ele foi implantado em 1973, ele tem mais de 50 anos de atuação. E quando ele começou, a gente tinha muitas doenças, né, Alexandre? Muito sarampo, tétano, difteria, coqueluche. As doenças, elas eram robustas em taxas de incidência, de mortalidade. Entra o Programa Nacional de Imunização, a gente começa a vacinar com campanhas, vacina. As doenças fazem o quê? Elas começam a desaparecer. Elas começam a reduzir, começam a desaparecer. Então, me parece que esse sucesso da eliminação e controle das doenças deixou para a população, de um modo geral, a percepção de risco muito distante. Eu não vejo doença hoje. Não vejo ninguém que paralisia infantil. Não vejo, né? Não tem polio para contar a história. Que bom que não tem, mas foi a vacina que conseguiu isso. Então, a gente vive um mundo moderno, contemporâneo, mais distante das doenças de um modo geral. E aí passa a migrar uma preocupação assim, eu não vejo doença, mas aí eu vou me vacinar. E o efeito colateral? Isso. Aí a gente passa a migrar a percepção de risco para o efeito colateral. Se eu virar jacaré, né? Essas coisas. Então, a gente entendeu que a gente precisava de uma linha de informação sobre segurança de vacina, sobre vacinação segura, sobre segurança de vacina. E a gente montou toda uma linha de qualificação da rede de vacinação, em boas práticas, em acolhimento, em informação. Então, o Plano Vacina Rio, estou aqui resumidamente falando dele, mas ele foi um plano pensado por muitas pessoas na Secretaria de Saúde para a gente recuperar a cobertura vacinal. Então, hoje eu posso te dizer que a gente tem já resultados consistentes de melhora de cobertura vacinal. Recapitulando, o Plano Vacina Rio detectou 3 questões que poderiam justificar a não vacinação, a queda, né, da imunização. O acesso facilitado aumenta a procura, uma campanha de informação intensa. E o terceiro item é falar da segurança das vacinas. A segurança das vacinas. A segurança das vacinas, quer dizer, falar sobre a segurança é um fundamental. Fator já foi detectado para vocês que isso foi um fator de mudança de comportamento. Quer dizer, as pessoas tinham medo das consequências da vacina e não dos benefícios. Exato. Custo-benefício. Isso. Então, a gente tem que falar do benefício e da segurança. Sim. Até porque, assim, se a gente for pensar, qualquer fármaco, sim, ele tem possibilidade de efeito colateral. Eu mas vi se você sujeito que tomou Novalgina e fez uma reação como se fosse um grande queimado. Sim. Né? Se a gente for ponderar, e existem evidências consistentes disso, efeitos colaterais de vacina são mínimos. Sim. Agora, a doença ela faz um impacto muito maior. Isso. Então, se a gente coloca nessa balança, a vacina ela vai me proteger, ela vai me dar proteção duradoura, mínimos efeitos colaterais. A doença ela não me dá essa chance. Então vamos fazer o seguinte, todo programa de rádio tem que ter um intervalo. Nosso operador, Geraldo Rodrigues, já notificou. Nós no intervalo
Esse programa é uma iniciativa da minha ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. Então, no intervalo, a gente escolhe uma música que fale mal do cigarro. E depois a gente volta. Tá bom, tá ótimo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. À luz do sol e do neon, quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Oi, gente, estamos reiniciando. É o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 12 de julho de 2025. O nosso tema hoje é a vacinação. E o título do programa é que depois a gente vai abordar por que esse título foi dado, é vacinação, direito e responsabilidade de todos. Aliás, a gente podia já explicar esse título. Como é que você interpreta esse título que vocês que deram? A vacina é um direito enquanto serviço que você pode acessar no Sistema Único de Saúde, universal, descentralizado, porque a vacina ela está em todas as unidades de atenção primária, e aí entender unidade de atenção primária como na cidade do Rio de Janeiro a gente tem
clínicas da família, centros municipais de saúde, que é onde o cuidado acontece no seu primeiro nível. Então, a vacina, ela é a porta de entrada para receber você lá e você ter direito a todas as vacinas que são indicadas para a sua faixa etária. Então, quem nos ouve fala assim, mas será que eu posso fazer tal vacina? Se ela está indicada pelo Ministério da Saúde no calendário da sua idade, é um direito seu. Você não precisa de documentação, encaminhamento. Então, vacinas do calendário do Ministério da Saúde é chegar na unidade de saúde com a sua documentação de identificação e cumprir o seu direito. Você é cidadão, tem dever pela sua saúde, você prima pela sua saúde, mas o Sistema Único de Saúde te dá essa oferta por livre demanda. Você não precisa marcar para fazer uma vacina. Você chega no horário de funcionamento daquela unidade, daquele equipamento, e você vai cumprir o seu direito. E se não estiver achando o cartão de vacina, pode ir sem cartão, que se é feito outro cartão. Essa é uma dúvida muito frequente, sabia, Alexandre? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas eu não vou porque eu perdi meu cartão. Tá aí mais uma barreira que a gente vai eliminar. Então, você que tem dúvida, fala, eu tô sem o meu cartão, vou chegar lá, não vou poder fazer vacina. Pode. As unidades de saúde da família, o Ministério, já há algum tempo, a gente trabalha com o registro nominal do vacinado. Significa que o seu CPF ele é cadastrado e toda a sua história vacinal ela vai para um prontuário eletrônico, para um sistema nominal, onde a gente vai guardando a sua história de vacinação lá. E, recentemente, o Ministério da Saúde vem investindo no Meu SUS Digital, que é um aplicativo onde o cidadão se cadastra, ele tem o login, ele tem a senha e ele vai visualizar e acessar uma caderneta digital de vacinação. Então, todo o trabalho que é feito numa unidade de saúde ao vacinar você, e você recebe um comprovante físico, né? Então, se você não tem um comprovante anterior, a gente vai te dar um comprovante novo. Toda aquela informação do que é feito com você vai para um sistema oficial, que vai subir, a gente diz, né, migrar, subir para o Sistema Nacional do Ministério da Saúde. E aí, lá no Meu SUS Digital, que é um aplicativo, você acessa e vai ver toda a sua lista de vacinas. Isso é um direito seu. O direito da vacina, ele não é só no ato da aplicação. Você tem direito a chegar, ser informado sobre aquilo que você vai receber, ser informado sobre os benefícios da sua imunização, esclarecer as dúvidas que você tem. É o momento de você perguntar para o profissional, mas eu, por exemplo, eu posso fazer 2 vacinas no mesmo dia? Pode. Eu posso fazer várias vacinas no mesmo dia? Sim, é seguro. Então, é o momento que você está cumprindo um direito seu de informação. O que pode acontecer comigo depois que eu tomei essa vacina? O que pode acontecer, né? O que eu posso ter de alerta? Então, no momento da imunização, além do preparo propriamente dito, da dose, da aplicação, tem o que a gente fala de cuidados pós-vacinação. Então, você vai sair de lá orientado. O que você pode fazer em casa? Se você tiver uma dor local, né, você vai manejar minimamente efeitos colaterais leves. A gente orienta que as pessoas que tenham qualquer queixa pós-vacinal, elas podem retornar à unidade de saúde. É feita uma notificação, Alexandre, uma notificação, uma investigação e um acompanhamento. Então, a nossa responsabilidade com as pessoas vacinadas é muito além do ato da aplicação. E mais do que isso, a gente vai acompanhar você, porque você pode ter ido lá fazer sua primeira dose do esquema, vai que você esqueceu o retorno. A gente vai buscar o seu nome e a gente vai fazer uma busca ativa. Algumas vacinas têm dose de reforço. Tem doses de reforço, tem esquema de 3 doses. E aí eu queria destacar a importância do agente comunitário de saúde nessa estratégia. Porque quando a gente identifica que uma criança ou um indivíduo, ele não voltou para o segmento do seu esquema vacinal, a gente sabe quem ele é, a gente sabe onde ele está e a gente vai fazer o que a gente chama do processo de busca ativa.
a gente vai fazer uma comunicação, e aí as equipes de saúde da família aqui na Secretaria Municipal de Saúde já usam o WhatsApp para mandar mensagem para o cidadão. Olha, está na hora da sua segunda dose. Né? Então, o WhatsApp ele vem como uma ferramenta... Isso não é um folclore, isso está ocorrendo de fato. Isso é uma ferramenta... Já é uma realidade. É realidade. Né? A gente usa o WhatsApp hoje para se comunicar com tudo. Então, também nessa comunicação do segmento das vacinas. E se você ainda assim não voltou, a gente vai pedir um agente comunitário de saúde para ir lá na sua casa, fazer uma abordagem, entender a tua dificuldade para vacinar. Às vezes a gente encontra, por exemplo, uma pessoa que por alguma razão ficou restrito ao leito. Por alguma condição de saúde, ele não consegue mobilidade naquele momento. Quando a gente identifica isso, o que a gente ativa? Vacinação em domicílio. A gente não vai deixar você sem vacina. E tem gente que fala mal do SUS. O SUS é fabuloso. Diga uma coisa, saindo um pouquinho do tema, mas mantendo na questão da saúde pública. Houve um momento, num governo anterior, municipal, de triste memória, né, em que o atendimento da clínica da família, assim, o alcance caiu barbaramente, né? Caiu, acho que para 40%. Eles destruíram o sistema de medicina privada, medicina primária. Da família. Como é que nós estamos hoje em termos de alcance da população do Rio de Janeiro, da cidade? Isso foi quando a gestão do doutor Daniel Soranes, ele retoma, né, a saúde na cidade do Rio de Janeiro, sempre foi prioridade essa recuperação de estratégia de saúde da família, porque esse é o modelo que faz a cobertura da família acontecer no monitoramento da saúde das pessoas. Né? Nós estamos aqui falando sobre vacina, mas isso em geral, em relação a tudo. Né? É tudo. A vacina ela é um eixo de saúde. Né? E hoje a gente tem assim a felicidade de dizer que a gente chega a 80%, de cobertura. Então não só recuperou, como aumentou a extensão. E a gente tem aí proposição de mais clínicas de saúde da família programadas para a cidade. Então é total prioridade dessa gestão atual, e assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse processo, o entendimento que a cobertura de saúde da família, ela é o que vai fazer o acesso acontecer, a oferta de saúde, o diagnóstico da prevenção, né, dos fatores que a gente pode interferir na atenção primária, o tratamento lá na atenção primária de tudo que é possível para que a gente não chegue na internação, para que a gente não migre esse paciente para um nível de internação. Puxando a brasa para minha sardinha, os programas de tabagismo dentro dessas unidades, ele está universalizado? Ele está com equipe multiprofissional, inclusive. Sim. Então, a gente tem em cada unidade de saúde esse programa acontecendo. Essas 240 unidades de saúde. Isso é uma linha da promoção em saúde, porque isso é um processo de promoção em saúde também. Super importante. Super importante. Então, a gente tem muitos profissionais já qualificados e a abordagem ela é multiprofissional. E com um agravante no bom sentido, que é a questão medicamentosa também oferecida. É oferecida. Né? Sem ônus para os pacientes, obviamente. Exatamente. É o SUS dando oportunidade para que, uma vez que você tenha entrado num hábito de tabagismo e você deseje remover esse hábito da sua vida, você vai ter toda uma rede de suporte para isso, medicamentosa, de acompanhamento psicológico, de terapias complementares. A gente tem, por exemplo, a utilização de auriculoterapia. Sim. Né? Então, atividade em grupo. Atividades em grupo. Eu queria destacar que a gente tem um programa na saúde que é o Academia Carioca. Academia Carioca é a implantação de academias de saúde, né, próximas a esses equipamentos de clínica da família e centros municipais de saúde, que visam exatamente promover a saúde pela atividade física, a saúde pela movimentação, para diversos programas. Então, não precisa ser só no programa tabagismo, mas inclusive nele. Sim. Nós vamos, eu vou fazer uma lembrança aqui de que eu mencionei
no início do primeiro bloco, que a gente ainda não tinha estabelecido, do ponto de vista científico, a cura do câncer. Mas a gente sabe que há questões preventivas que podem evitar que esse câncer surja. Por exemplo, o câncer de pulmão. Se você não fumar, câncer de pulmão, por exemplo, não é nem se você não usar tabaco. Se você não fumar cigarros, e agora hoje cigarros eletrônicos, a chance, o risco de você desenvolver câncer de pulmão é mínimo. Sim. Tanto é que no século XIX, que não tinha cigarro, mas já tinha tabaco, já tinha charuto, cachimbo, rapé, mas não tinha câncer de pulmão no século XIX. Né? No século XIX, o câncer de pulmão é o câncer da pós-industrialização, que catapultou o consumo, enfim. Mas uma coisa que eu trouxe aqui num programa anterior, eu trouxe um ginecologista que é o pai da matéria no que se refere à endometriose, que é o Cláudio Crispi. Ao final do programa eu não consegui me controlar, porque eu não queria perder a oportunidade, estando com um ginecologista conceituado, questionar as nossas estatísticas, a epidemiologia brasileira do câncer de colo de útero, porque a gente sabe que o câncer de colo de útero nos países desenvolvidos é hoje quase que uma raridade. Ele até brincou que tem universidade que nem dá aula mais sobre isso. E, curiosamente, anteontem, o Luiz Fernando Correia, o médico que eu citei aqui, que é um divulgador científico, trouxe usou o podcast dele para fazer umas reflexões, e aí eu queria que depois que a gente ouvisse o áudio, que você fizesse os comentários. Okay. Geraldo, você bota então aí o segundo áudio que eu te mandei. Luiz Fernando Correia, o podcast é Saúde em Foco da Rádio CBN. Aqui, vamos lá. Doutor Luiz Fernando, vamos falar sobre essa questão da vacinação e relação com doenças cardiovasculares, a preocupação que existe. Não, Geraldo, agora você inverteu, é o outro. É isso, Milton. A sociedade tem que botar, a gente tem que botar mais uma evidência científica que aponta para a eficácia da vacinação pelo HPV na prevenção do câncer do colo de útero. Da onde vem essa evidência, doutor? Essa vez vem da Dinamarca, Tatiana. E a gente sabe que existem pelo menos 100 tipos desse vírus, papilomavírus humano, que é o HPV. E pelo menos 14 deles são considerados de alto risco para causar câncer do colo do útero. E depois do câncer de mama, o câncer de colo do útero é o mais comum na Europa também, né? Entre as mulheres com a idade entre 15 e 44 anos. O que aconteceu? Antes do início da vacinação contra o HPV dos adolescentes na Dinamarca, o HPV de alto risco era encontrado em quase todos os tumores. E os tipos 16 e 18 eram responsáveis por cerca de 3/4, 74% desses tumores cervicais do colo do útero. E esses dois tipos estavam cobertos pela vacina quadrivalente, que é oferecida às meninas desde 2008, lá na Dinamarca, e também é coberto pela novivalente, que está em uso na Dinamarca desde 2017. 1/3 dos cânceres de colo de útero antes da campanha de imunização eram causados por esses tipos de câncer de alto risco. Era um artigo agora publicado na revista Eurosurveillance, uma revista do Centro de Controle de Doenças da Europa, que resolveu procurar a presença do HPV nas amostras dos exames de colo de útero ao longo do tempo, em mulheres que tinham entre 22 e 30 anos e que tinham sido vacinadas como meninas. Eles usaram até 3 amostras consecutivas de cada participante, né? Porque elas fizeram o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo, né? Então aconteceu o seguinte: no total foram 17.252 mulheres com pelo menos uma amostra estudada entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2024, durante esses 7 anos desse estudo. Então o que eles conseguiram descobrir? Que a prevalência, ou seja, encontrar esse vírus 16 ou 18, que era responsável por 74% dos tumores, praticamente,
diminuiu para menos de 1% em 2021. Né? E a prevalência deles era muito alta, era pelo menos de 20% antes da vacina começar a acontecer. E, principalmente, a prevalência deles nas mulheres que nunca foram vacinadas se manteve, continuou aparecendo, um pouco menor, uns 5%, o que quer dizer que a população dinamarquesa como um todo criou imunidade contra esses vírus de alto risco. Então, isso mostra o seguinte, gente: fazer campanhas de vacinação do HPV implica em que as mulheres não vão ter esse HPV de alto risco no colo do útero, não vão ter câncer de colo de útero, não vão morrer de câncer de colo de útero. Talvez a gente esteja diante essa evidência da Dinamarca, evidência que a gente já comentou aqui no Saúde em Foco, na Austrália. A gente está caminhando para a gente assistir a humanidade ser capaz de eliminar, de maneira estatística pelo menos, um câncer que mata mulheres no mundo inteiro. A gente consegue, com essa vacinação, colocar essa incidência, ou seja, o número de mulheres que vão ter câncer de colo de útero numa frequência estatística mínima, que vai acontecer de maneira aleatória, né? Não vai ser mais por conta da presença desse vírus. Então, olhem o impacto disso. Alguém diz assim, mas nunca inventaram. Dizem, a fake news que a gente escuta toda hora. Por que eu não invento uma vacina contra o câncer? Tem, tá aí, estão vendo. A vacina do HPV é uma vacina contra o câncer. Mulher vacinada quando menina, antes de começar a vida sexual, idealmente, contra o HPV, tem muito menos chance, ou quase nenhuma chance de ter câncer de colo de útero causada por esse vírus. Então, gente, é uma coisa que não tem lógica a gente não vacinar as meninas e os meninos. Isso que eu ia falar, meninos também devem tomar. Com certeza, porque a gente sabe que nós não estamos falando só de câncer de colo do útero, nós estamos falando em câncer de cabeça e pescoço, câncer da região da laringe, do fundo da boca, da base da língua, estamos falando de câncer de pênis, câncer da região anal, ou seja, vamos conseguir, é uma vacina contra o câncer. Se alguém tem dúvida que existe, aí está explicado, tem em números. Só que é o seguinte, gente, aí vamos trazer aqui para o nosso quintal. Como é que nós estamos no Brasil com relação à vacinação do HPV? Temos melhorado, isso é verdade, mas a gente está muito longe do ideal. O ideal, como em qualquer vacinação, é que a gente chegue perto de 95% da população-alvo, né, que recebe essa vacina. Como é que nós estamos? Em média, no Brasil todo, as meninas em torno de 82% e os meninos em torno de 67%. Aí vocês vão dizer, poxa, até que está legal, né? Não está tão legal assim, porque, como eu falei bem, é em média. A média das meninas de 82, ela varia de 93,4% na região sul do Brasil a 70% na região nordeste. Os meninos têm uma média de 67, varia o máximo de 80,4% também na região sul, para um mínimo de 60% na região nordeste. Ou seja, vacinação, quando a gente fala em média, é ótimo, cobertura vacinal, mas tem que entender que isso tem que ser igual em tudo quanto é canto. Isso tem que ser universal, entendeu? É muito importante a gente entender isso e dizer, gente, é uma vacina que previne o câncer. É uma coisa que eu falo sempre, se eu perguntar para qualquer pai ou qualquer mãe, você tem uma vacina para prevenir que seu filho ou sua filha tenha câncer no futuro, o senhor dá essa vacina? Logicamente todo mundo vai dizer que vai dar, mas eu vou dizer depois, olha, é a vacina contra o HPV. Aí aparece um monte de senão, gente. E senões que não são de saúde, que não são técnicos, que não são nada a ver com isso. Tem senão induzido por moralidade mal orientada, falta de educação sexual nas escolas, orientação errada por pessoas influentes na sociedade, enfim, politização ideológica dessa vacina, por vamos dizer assim, uma ideologização religiosa dessa vacina, porque tem gente em algumas igrejas que é contra, ou seja, não dá para entender, mas infelizmente existe. Agora, quando a gente tem fato, quando a gente tem número, a gente não tem dúvida, né, Tatiana? Ah, sem dúvida. Tá aí a conta. Certeza, sem dúvida. Doutor, obrigada e a... Então, gente, queria agradecer, quer dizer, eu compartilhei esses 2 áudios do podcast Saúde em Foco da Rádio CBN,
queria agradecer esse esforço que a Rádio CBN faz de divulgar informação em saúde na pessoa do meu colega e amigo Luiz Fernando Correia, que eu espero trazer aqui no programa em breve. E essa questão do HPV é uma coisa que eu tenho eu lido muito com isso, porque é uma das preocupações do tabagismo, né? É reconhecido que as mulheres fumantes têm mais infecção pelo HPV e, consequentemente, mais e mais graves casos de câncer do colo do útero. Então, eu queria que você fizesse assim, um apanhado dessa fala e do Luiz Fernando Correia. Como é que nós estamos no município do Rio de Janeiro em termos de... Nós estamos revertendo esse preconceito que existe, porque tem gente que, não, se vacinar vai induzir a pessoa a ter relação sexual antes do tempo, como se houvesse uma relação direta entre tomar vacina e ter iniciação sexual. Como é que o Rio está lidando com isso? Então, eu posso primeiro parabenizar aí a matéria. Eu acho que a fala do colega foi espetacular. Contextualizar um pouco que a gente já tem praticamente 10 anos da implantação da vacina de HPV no Brasil. Começamos em 2014 com um grupo de meninas, né, entendendo aí o objetivo da prevenção do câncer de colo de útero. Importante a gente falar isso, que não é uma vacina contra o HPV, é uma vacina contra o câncer. Essa é a máxima que a gente precisa comunicar aos pais e responsáveis. Mais de um câncer, inclusive. Porque eu acho que quando a gente compreende que a gente tem a tecnologia do bem, que é a vacinação, que vai permitir um filho, uma filha, no futuro, ter isenção para câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer dessa região genital, e isso é um ganho para a humanidade, isso é uma virada de chave em termos de prevenção inigualável, Alexandre, eu acho que é inigualável. Então, a gente começou a nossa história vacinando as meninas. No primeiro ano houve uma adesão incrível de vacinação. Eu me lembro que o Ministério da Saúde ele começou inicialmente a recomendação da vacinação em 2 doses. A gente teve aí bastante trabalho de fazer o segmento dessa segunda dose, porque tinha um intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose, e isso é um desafio para as equipes de saúde da família, pensando principalmente no grupo adolescente. E a gente caminhou muito bem. Historicamente, a menina ela é levada pela mãe. Existe aí um condicionante de que há uma preocupação com a saúde da menina. Eu acho que a saúde feminina ela tem um aspecto assim no futuro da ginecologia, da obstetrícia. Então tem um conceito muito favorável de que a menina ela tem um autocuidado pensado, né, um encaminhamento, e aí a gente ganha bastante com essa adesão. E aí depois entram os meninos que a gente não percebe tanta adesão. Então a gente tem aí um trabalho pela frente. Adesão dos pais. Dos pais. Uhum. Porque o público adolescente é um público curioso, né? Ele nem é criança, ele nem é adulto, ele tem naquela fase onde ele tem autonomia de procurar a unidade de saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê essa autonomia. Mas ainda há muito receio, medo de vacina, medo de efeito colateral. Será que eu posso ir sozinho? Tem uns que têm medo de injeção, independente de ser vacina ou não, né? Até adultos, né? Até os adultos, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da sala de vacinação. Então, a gente tem hoje em dia um cenário onde a gente vacina as meninas, vacina os meninos, e que bom que o Ministério da Saúde, recentemente, ele equiparou as idades. Então, hoje, o nosso formato de oferta de vacina HPV é para meninos e meninas de 9 a 14 anos. É rotina, não é uma vacinação esporádica, não é uma campanha, é uma vacina que está incorporada ao calendário. Sim. Em qualquer momento do ano, em qualquer mês, em qualquer rotina, em todas as salas de vacina você vai encontrar a vacina HPV sendo oferecida. Inclusive, a gente aproveita a visita do adolescente, da menina e do menino que vai para qualquer outra demanda de saúde, e a gente incorpora a captação para vacinação. Questiona, né?
Foi vacinado? Pergunta, né? Vai fazer um curativo, vai fazer um atendimento de saúde, vai para odontologia. Está tossindo. Vamos lá. E a vacina? Então, a gente faz uma captação, isso é uma diretriz nossa, assim, de utilizar de outros ambientes e de outros profissionais da equipe de saúde da família como um facilitador para a imunização. Eu sou de um tempo, depois a gente volta aqui nessa faixa etária. Não, vamos continuar na faixa etária. Eu tenho mais faixa etária para falar aí. Uma mãe, um pai ouvindo o nosso programa agora, se tocou que a filha ou o filho não foi vacinado e a filha está com 16 anos. Qual deve ser Então, a gente tem uma novidade excelente sobre isso. Então, só reforçar aqui, pais e mães, 9 a 14 anos, fez 9 anos... Está no calendário da tua menina e do teu menino a rotina da vacinação HPV. Não precisa agendar, é só chegar lá e pedir. É só chegar e fazer a vacina como qualquer outra de rotina. E uma boa notícia para pai e mãe. É uma dose só. Agora é uma dose só. A gente tinha aí evidências de 2 doses, mas os estudos foram acontecendo, o acompanhamento das meninas vacinadas com uma dose mostrou um efeito protetivo consistente, então hoje a gente consegue oferecer com toda a segurança a proteção contra câncer. Vamos pensar no câncer de colo de útero nas meninas, que é muito importante, com apenas uma dose. Imagina a gente chegar nesse nível de tecnologia. Eu faço uma dose na minha menina, no meu menino, e eu consigo para toda a vida fazer uma proteção contra cânceres, né? Com tipos de cânceres que eu consigo evitar. O custo poupado para a saúde pública, né? Que é tudo numa caixa só, vem tudo do Tesouro Nacional, né? Você evitar fazer um tumor aos 60 anos de idade, por exemplo, é um ganho para o sistema extraordinário, além da vida da pessoa. Extraordinário. Né? Então, a gente tem esse bloco aí da primeira linha que chega para vacinação. Então, você começa aos 9 anos, mas assim, você tem até 14 anos na rotina para a gente fazer a composição da oferta de uma dose pai e mãe. Mas a criança tem 16. Então, aí a gente tem essa linha. O Ministério da Saúde, desde o ano passado, ele compreendeu que alguns meninos e meninas na faixa etária de rotina não foram, né? Perderam oportunidade por alguma razão, não buscaram. Hoje a gente trabalha, Alexandre, com uma estratégia que a gente chama de estratégia de catch-up, que é quando você resgata aquele não vacinado na idade preferencial. Então, a idade preferencial para vacinar contra o HPV é 9 a 14, meninos e meninas. Hoje, a gente está na vigência de uma estratégia de vacinação, de recuperação e de resgate de todo adolescente, jovem, né? Vamos falar jovem agora, entre 15 e 19 anos. Ai, que maravilha! Então, se você tem um jovem de 15 a 19 anos, você olhou a caderneta em casa e falou, nossa, ele deixou de fazer a dose do HPV. Você pode ir e vai fazer uma dose. E não precisa ir no supercentro. Basta não precisa. Ir numa clínica... Qualquer unidade de saúde da família próximo da sua casa. Então, a gente está num momento realmente, pais, mães responsáveis, família, de chamamento. A gente está fazendo esse chamamento. Eu vou fazer um corte do que você está falando e vou botar separado na edição do programa, que era uma dúvida que eu tinha, então eu imagino que outros pais também tivessem, que com muita frequência se fala em 9 e 14, e antes era até um pouco complicado, porque era 9 e 14 para as meninas, para o menino tinha uma outra faixa. Isso, agora a gente equalizou. E agora não só equalizou, como ampliou. Ampliou. Uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, a gente está num protocolo de recuperação, então assim, é o momento. É o momento de levar na hora certa, com 9 a 14, se você tem, é o momento... Por que a gente fala que 9 a 14 é talvez o melhor momento para vacinar? Porque muito possivelmente esses meninos e meninas ainda não tiveram um contato com o vírus HPV, e quando você não tem contato, a resposta vacinal ela é fabulosa. A vacina ela dá resposta, ela cria anticorpos, né, que são as células de defesa, assim, em níveis excelentes. Significa que quando eu entro em contato, a vacina ela pode responder um pouquinho menos? Sim, mas ainda assim ela dá muita proteção. E você diz assim, não tiveram contato,
no popular, não tiveram iniciação sexual. Exato. É por isso que tem tanto preconceito contra essa vacina, como se ela induzisse alguém a ter uma iniciação sexual precoce. A vacina, ela não produz efeito da indução da sexualidade, ela produz o efeito da proteção contra um vírus. Então, ela faz o organismo criar proteção, anticorpos, para você se defender contra um vírus que, quando você iniciar a sua atividade sexual em algum momento da sua vida, você já chega vencendo essa luta. Essa é a questão. A gente se antecipa a um futuro, né? Porque um dia meninos e meninas serão jovens, adultos, Mas com se forem saudáveis, sim. atividade sexual, vão ter a sua experiência em algum momento em suas vidas, mas a gente hoje já consegue prepará-los. É a prevenção, né? É a antecipação. Então, eles vão chegar no momento que eles iniciarem essa atividade sexual, eles já vão estar com a proteção contra HPV. Lembrar que no SUS, a vacina HPV, o colega comentou no áudio, é uma vacina quadrivalente. Ela protege contra 4 tipos de HPV, 6, 11, 16 e 18. 6, 11 são vírus HPV que produzem normalmente verrugas genitais importantes, que são de difícil tratamento, são dolorosos, então a gente elimina essa possibilidade. E o 16 e 18 são os grandes vilões, digamos assim, para lesões precursoras de câncer de colo de útero, de pênis, de outras regiões. Então, a gente tem aí uma cobertura com a vacina BCG para 4 tipos do HPV. Desculpa, do HPV, para 4 tipos muito importantes de papiloma vírus que podem aí produzir situações clínicas importantes. Nós estamos encaminhando para o final do programa. Eu vou fazer um pinga-fogo para você, mas primeiro, para eu colocar na edição, que contato você daria se alguém quiser entrar em contato contigo e se informar melhor, às vezes uma escola querendo que você vá fazer uma palestra lá na escola, que era um tema que não vai dar tempo, mas era um tema que eu queria que eu ouvisse sua opinião sobre o papel da escola na imunização. Porque eu queria falar muito sobre isso. Eu me lembro que eu, quando era criança, tinha fila para tomar vacina dentro da escola. Me fala só um contato, aí você passa para a coisa da escola. O contato da coordenação do programa de imunizações, ela é imunizaçãovs@gmail.com, é nosso e-mail institucional. Imunização, né? Imunizacal, sem cedilha e sem tio, V de vacina, S de saúde, @gmail.com. Tá. Mas eu queria destacar que a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem um canal de comunicação para o cidadão, que é um 746. 746. Um 746 é um canal de comunicação, tanto para questões de ouvidoria, para solicitação, para abertura de demanda. Então, é um canal que acolhe diversos temas e assuntos. Está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura. Então, o cidadão ele pode ir ali colocar a sua demanda e vai ser direcionado a alguma área de atendimento. A saúde no Rio de Janeiro ela é dividida em 10 regionais, então nós temos 10 coordenadorias de saúde. APs, né? APs, está sabido, né, Alexandre? Eu sou da quarta, eu era da quarta em Curicica. Então a gente tem aí as APs, que são os nossos apoiadores para atender um pedido, uma demanda de vacinação, um condomínio que quer vacinar. Mas eu queria destacar esse ponto, assim, eu não posso... Existe essa possibilidade? Um condomínio pedir para... Existe. Um 746 é um canal de abertura dessa necessidade. Uma empresa, um condomínio... Uma empresa privada pode requisitar... Pode, perfeitamente. A gente tem feito diversos extramuros, que a gente chama, né? Que são ações fora das unidades de saúde. Inclusive, está acontecendo agora um trabalho colaborativo do Ministério da Saúde com a Petrobras. Então, a gente tem ido às unidades da Petrobras para vacinar os trabalhadores. Adultos. Esse é um ponto. Você deu o e-mail da imunização. Coordenação do programa de imunizações. Coordenação. E o e-mail? E o contato da Nádia Greff, não tem? Isso aí é particular, né, gente? Aí a gente vai ter que conversar depois, né? Tá bom, mas o seu Instagram está na chamada do programa. Quem quiser acompanhar, o meu Instagram profissional é enfermeira.nadia_greff. Lá eu também posto conteúdos de imunização, de saúde, então pode ser um seguidor meu também. Bom.
Mas eu queria voltar, Alexandre, rapidamente da escola. Nós temos 4 minutos. É rápido, é para fechar, porque eu não posso sair dessa conversa maravilhosa sem isso. As escolas, elas são apoiadoras fantásticas na vacinação de grupos adolescentes e crianças. Houve a publicação pelo nosso prefeito Eduardo Paes de uma lei que estabeleceu o programa Vacina Escola Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma programação mensal de visitação a todas as escolas. A nossa rede de escolas municipais é de 1.556 unidades e nós vamos a todas. Quer dizer, além das 240 unidades de saúde, você ainda tem mais 1.556. A gente programa a vacinação de 1.556 escolas. Até o momento, a gente já aplicou, nessas visitas que a gente fez às escolas, 33 mil doses recuperadas de caderneta de criança e adolescente, destas recuperadas é você olhar a caderneta da criança na escola, ver que ela tinha uma dose programada, atrasada, e você faz na escola. 33 mil doses recuperadas. E destas 33 mil doses, a gente recuperou 5 mil doses de vacina HPV. Na escola, sem precisar tirar o adolescente do seu ambiente hospitalar. Nós não estamos falando do Estado, estamos falando do município do Rio de Janeiro. 33 mil. De recuperação. Uma delas é o HPV. A gente já fez mais de 1.000 visitas, 1.000 escolas visitadas, e o nosso balanço é de ter... Quase 70%. A gente, é o ano todo isso, é um programa do ano inteiro, não é uma campanha temporária, não. A gente vai fazer todo o ano esse ciclo de visita. Quando você fala visita em escola, não é fazer palestra para ver a necessidade, é fazer a vacina mesmo. Olhar a caderneta, fazer orientação, e a gente, inclusive... Aí quem prepara os alunos é a escola. A escola. Esse é o papel da escola. A escola convida, manda uma comunicação para os pais, inclusive convida os pais a irem no dia da vacinação. Porque se o pai e a mãe estiver lá, vai acompanhar a criança sendo vacinada e vai se vacinar também. A gente já faz aí o bloco da vacinação da família. Então, a gente é uma parceria fantástica da saúde com a educação. Para vacinar crianças e adolescentes é o caminho. É o caminho. A vacinação na escola é um caminho de força para o programa de imunização. Eu não poderia deixar de falar isso. Então, quando eu fizer a edição do programa, porque o programa sempre acaba e a gente não esgota os assuntos. Não esgota. Quando eu fizer a reedição do programa, que eu devo fazer o amanhã, domingo ou segunda-feira, no texto eu vou colocar links para as pessoas conhecerem o calendário vacinal da prefeitura. Sim. Eu tenho já alguns, mas talvez sejam nacionais. Se você puder me mandar, mando. Porque é bom para os pais darem uma olhada, eles mesmos verem, será que aqui eu pisei na bola, aqui eu não fui, aqui eu não fiz. E um minuto para você dar um alerta final sobre evitar-se ouvir-se os antivacinas. E qual seria o seu alerta valorizando em um minuto a importância da vacina? A vacina... E eu me despeço de você e agradeço a sua presença, agradeço o trabalho do Geraldo aqui conosco. A vacina, ela é um direito. Utilize desse direito para você, para a sua família, para a sua criança, para o seu pai, para a sua mãe. Para a câmera. Eu acho que utilize desse direito. Esse é um direito que nos pertence. O SUS, ele é um sistema que oferece todas as vacinas, o maior calendário público do mundo é do Brasil. Tenham muito orgulho disso e utilizem disso, né, para se imunizar, para se proteger. Eu quero dizer que quando você vacina alguém que você ama, você está criando possibilidades de um futuro, de uma vida com qualidade, de felicidade, de alegria, de você ter aquela pessoa presente na sua família. E quando você se vacina, você se protege, é um autocuidado, mas você está protegendo também quem você ama, porque você não leva a doença para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho. Então, vamos valorizar a vacinação, vamos estar em dia com a vacinação. Vacinar é proteger. Seja você também aí um imunoamigo dessa cidade para a gente poder vacinar. Porque aí você está justificando o título do programa, né? Vacinação é um direito, mas também uma responsabilidade. Isso. É um direito seu, mas quando você se vacina, você protege outras pessoas.
Então, direito e responsabilidade, elas são atributos e valores humanos muito importantes. Então, a vacina está aí para a gente fazer a utilização desse benefício, dessa tecnologia em saúde a favor do individual e a favor do coletivo, pensando em coletivos, nas pessoas que a gente ama. Alexandre, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente esse momento e essa oportunidade, esse espaço, ao Geraldo aí que nos deu todo o apoio, a todos os ouvintes que estão aqui. E que vão divulgar o programa. Eu vou te passar os materiais que a gente tem para você divulgar. E assim, eu estou muito feliz dessa oportunidade. Eu também. Eu acho que o papel do programa, nem todo o programa a gente consegue cumprir tão bem, que é o papel de informar sobre algo tão importante em termos de saúde pública e saúde pessoal e saúde coletiva. E te agradeço muito, acho que você é mãe da matéria, você não só domina o tema, como você tem paixão pelo tema, e esse binômio, né, torna você uma pessoa especial. E foi um prazer, eu comentei com você que há anos que eu já penso em trazer você e nunca houve, a agenda nunca bateu. Hoje aconteceu. Hoje aconteceu. Geraldo, muito obrigado. E ouvintes, por favor, divulguem o programa para a rede de vocês, porque informação ajuda as pessoas a fazer escolhas melhores. Grande abraço a todos, bom fim de semana.